Olá, muito boa noite a você que me assiste aí no YouTube, você que me assiste no Instagram, você que me assiste também aí pelo Facebook, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que legal, hein? Seja muito bem-vindo a mais uma live, mais um momento em que a gente vai bater um papo muito importante sobre um assunto muito especial. Tem pessoas do Instagram e tem pessoas também do Facebook que estão me pedindo aí, e também do YouTube, que estão me pedindo para falar um pouco sobre a questão de como lidar com a ansiedade de um empreendedor, de uma empreendedora, um microempresário, um profissional liberal, uma pessoa que enfrenta aí algumas dificuldades da ansiedade no seu dia a dia e principalmente agora no período de tempo que a gente está vivendo, né? Então fique ligado porque a gente tem um assunto muito importante para conversar hoje à noite. Então fala para mim, você que está me assistindo aí pelo Facebook, da onde você me assiste? Qual é a cidade que você está me assistindo? Coloque para mim aí, seja muito bem-vindo. Você do Instagram também, por gentileza, escreva nos comentários da onde você me assiste. Você do YouTube também, da onde você está me assistindo neste exato momento. E vamos compartilhar essa live agora para chegar mais gente, para a gente poder bater um papo. Então me ajude aí, você do Instagram, aperte o aviãozinho que está aí, você do Facebook, compartilhe, você do YouTube também, comece a compartilhar. Hoje a gente vai falar sobre a ansiedade na vida do empreendedor. Será que um empreendedor, uma empreendedora é uma pessoa que enfrenta lutas e dificuldades relacionadas à ansiedade? O que você acha? São 3 pilares que sustentam um empreendedor de sucesso. Quais são eles? Família, você e a sua empresa. Se uma dessas pernas deste tripé não estiver bem, você vai estar encrencado na sua vida. Porque o mundo em que a gente vive é um mundo que está em constante transformação, é crescimento, é correria para tudo que é lado, não é verdade? E quando você não dá atenção para esses 3 pilares, que é a família, você e a sua empresa, aí a coisa começa a complicar. E o assunto da live de hoje é exatamente sobre a ansiedade na vida de um empreendedor, na vida de uma empreendedora. Vamos falar um pouquinho aí sobre os 3 pilares para a gente entender. Quando a gente olha para essa questão do trio aqui, né? Família, você e a sua empresa, o foco principal aqui, ou a base principal do pilar, a base que está no centro é você. Tudo que acontece à sua volta vai arrebentar em cima de você. Só que vale a pena a gente pensar um pouquinho para a gente entender o seguinte: o que faz com que as pessoas enfrentem crises de ansiedade, dificuldades, problemas constantemente na sua vida? Ele não tem muito a ver às vezes com o que está à sua volta, mas tem a ver com aquilo que vem muito antes do que você imagina. Grande parte dos nossos problemas, para você ter uma ideia, estão relacionados a problemas que vêm da infância, lá do passado. Vem lá de um momento em que você não se lembra. Por incrível que pareça, existe um mecanismo em nossa cabeça, no nosso cérebro, que acaba nos protegendo. Isso é bom, isso é saudável, não é verdade? Já imaginou se você lembrasse de todos os traumas, de todos os problemas que estão relacionados à sua vida? Já imaginou se a sua mente, não que ele não esteja dentro de você, está gravado dentro do teu inconsciente, está lá no profundo do seu cérebro, mas num determinado momento da sua vida pode assaltar e vir. Eu já falei aqui nas lives sobre os sulcos que são formados. Lembra no passado, você que já passou aí dos 15, e talvez já faz um bom tempo, ou faz pouco tempo, não sei. Lembra no passado que existiam aqueles grandes discos de vinil? Lembra disso? E eles existiam riscos, né, circulares nesses discos. E esses riscos, então, quando a agulha, né, alguém batia de alguma forma, ou por algum motivo, uma sujeira, fazia com que a agulha pulasse e a agulha feria o disco, ficava um sulco, ficava uma marca. Porque o disco de vinil ele foi projetado para ele trabalhar de forma circular e essa agulha era para andar dentro desse trilho. Entende? Era o projeto que nasceu para isso. A agulha entra ou anda dentro do trilho. Consequentemente, vai produzir a música que está gravada naquele disco de vinil.
Só que quando entrava uma sujeira ou alguém batia, que a agulha pulava e ela feria o disco de vinil, ao ferir esse disco de vinil, ela já não andava legal. Em determinada música que riscou, quando ela estava tocando aquela música, ela chegava naquele determinado lugar e ela ficava repetindo, bam, 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 batendo, ou ela pulava e estragava aquela música. Então, quando a gente olha para a nossa vida como seres humanos, como pessoas, nós enfrentamos um problema seríssimo relacionado a isso, porque tudo está dentro da nossa mente, tudo está no nosso inconsciente, tudo foi plantado lá e vem desde a nossa infância. E quando a gente olha para isso, se são 3 pilares que sustentam um empreendedor de sucesso, que é a família, você e a sua empresa, o que acontece de errado comigo, o que acontece de errado com você? É exatamente esse trilho, é exatamente esse problema do disco de vinil que num determinado momento a agulha pulou, bateu e arrebentou, riscou, né? E aí começa o problema na vida de um empreendedor, começa o problema na vida de uma pessoa. E a base está relacionada à família. Grande parte dos nossos problemas, eles vêm através de bloqueios emocionais. Bloqueios emocionais, para você ter uma ideia, que vão repercutir na sua vida juvenil, na sua adolescência e na sua vida adulta. E vai dar um problema seríssimo para você. Quer ver? Vamos imaginar comigo que uma filha, ela cresceu num ambiente ácido, onde o pai talvez não batia fisicamente na mãe, mas o pai agredia moralmente e emocionalmente essa mãe, com palavras, e o pai era muito duro, o pai era terrível. E essa filha cresceu vendo exatamente esse tipo de atitude. Vamos imaginar ainda que o pai dava umas bordoadas nessa mãe. E tanto, principalmente a menina, ela olhou para o pai e enxergou a visão agora de pai como uma visão de monstro. E enxergou também a visão masculina como uma visão de monstro. Consequentemente, ela trouxe para a sua vida um bloqueio emocional de que todo homem não presta. E esse bloqueio emocional dela vai causar problemas seríssimos nos relacionamentos. Ela vai ter dificuldade, por exemplo, para namorar, ela vai ter dificuldade para casar, ela vai ter dificuldade para ela se relacionar com pessoas que sejam do sexo oposto. Então, se ela é uma mulher e ela está dentro de uma empresa onde o líder dela é um homem, devido a esse bloqueio emocional que ela trouxe da infância, acreditando que homem não presta, que a pessoa do sexo masculino é nojento, que não presta, ela vai ter muitas dificuldades para receber ordens de pessoas que sejam superiores e sejam homens. Consegue entender isso? Quando você olha para essa questão, é aquela coisa do disco de vinil, ou seja, a agulha pulou, feriu o disco e agora cada vez, num determinado momento da vida dessa pessoa, ela vai ter aquela marca, aquele sulco. Então ela vai ter problema com o pai, ela vai ter problema consequentemente com o relacionamento, marido, ela vai ter problema inclusive, para você ter uma ideia, até com Deus, vai ter dificuldade com Deus, porque Deus, a figura de Deus, que a figura que Deus ocupa é a figura de pai. Quando você olha para essa questão, ela vai ter problemas no relacionamento. Uma pessoa que tem bloqueios emocionais que vem da família, que é a base, ela vai ter problema na vida financeira. Existem pessoas que têm grandes dificuldades e problemas para conseguir conquistar independência financeira, ganhar dinheiro, porque o que está relacionado a isso na sua vida é que dinheiro é sujo, dinheiro não presta, que empresário ou pessoas ricas são pessoas que ficaram ricas porque roubaram. E ela criou um bloqueio emocional de que dinheiro é sujo, a vida inteira ouvindo falar sobre isso, consequentemente ela criou o bloqueio e ela agora travou nessa parte. Uma outra coisa aqui na vida empresarial. A vida empresarial, o bloqueio que pode ser criado emocionalmente na vida de uma pessoa é que a vida inteira pai ou mãe falou: você não é ninguém, você não vai ser nada, você vai ter problema a vida inteira, você nasceu para viver nos bastidores, você não nasceu para ser um empreendedor, você nasceu para ser empregado. E grande parte dos pais querem que os filhos arrumem um trabalho, prestem concurso público, porque concurso público é seguro e assim por diante. E quando você olha para esses 3 pilares que sustentam um empreendedor ou uma empreendedora de sucesso, a base aqui também está a família. E nessa base da família, se a família falhou, produziu bloqueios emocionais, aí você tem um problema seríssimo, uma encrenca muito grande na sua vida. Então, para a gente enfrentar isso, a gente precisa entender algumas coisas muito importantes. A pergunta é: onde que está o seu foco?
Aonde você empreendedor, aonde você empreendedora tem focado. Porque se você é um empreendedor de uma determinada área, um microempresário, uma pessoa que seja aí, de repente aí da área profissional liberal, você pode ter um grande problema quando você acaba não focando aquilo que você deveria focar. Porque quando você foca naquilo que você tem o controle, o resultado vem. Porque o fato é o seguinte, a dor vai passar, né? E é doída, mas o legado vai permanecer. Quando você consegue corrigir essas 3 áreas da sua vida, que é a família, que é você mesmo, estar bem com você mesmo, e também você estar bem com a sua empresa, o resultado vai aparecer. Eu sou Uriel Pedroso e essa é a live Como Lidar com a Ansiedade na Vida de um Empreendedor, atendendo aí os meus alunos e amigos também, que me assistem aí pelo YouTube, Instagram e também pelo Facebook, que pediram para falar sobre ansiedade na vida de um empreendedor, aquele que precisa trabalhar, aquele que desenvolve algo, que cria algo, né? Então, hoje eu quero falar aí para você, se você é um empreendedor, se você é um microempresário, se você é um profissional liberal, hoje nós vamos falar sobre a ansiedade na vida de uma pessoa que ela tem que ganhar o pão nosso de cada dia, que ela tem que estar na luta de cada dia, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora então sobre os sintomas da ansiedade. Quais são os sintomas que acontecem na vida de um empreendedor ou de uma empreendedora? Aperto no peito, respiração curta. Você já sentiu aquela sensação de que parece que alguém está esmagando o teu peito? Você está sentindo uma pressão muito forte em cima do teu peito? Esse é um sintoma de ansiedade. Uma outra coisa, a pessoa, e a gente já ensinou aqui até respirar, e você pode assistir aí no YouTube as lives passadas, você aí do Facebook também procure, as pessoas acabam tendo uma dificuldade muito grande para respirar, porque a respiração é algo que a gente precisa fazer e fazer da maneira correta, ou seja, é encher o pulmão, é inflar o pulmão, é puxar o ar para dentro, ou seja, puxar o ar. E a gente pessoas que têm ansiedade acabam tendo uma respiração curta. O que é uma respiração curta? Aquela que você respira assim. Ou seja, você não enche a capacidade do seu pulmão e não desenvolve a elasticidade total do seu pulmão porque você respira muito curto. E esse é um sintoma de pessoas que estão ficando ansiosas, que acabam respirando muito curto e às vezes até rápido. E você precisa puxar o ar. E quando você não está muito acostumado a respirar da forma correta, você pode até ficar tonto, você pode ficar tonta. Então, ao respirar, ou seja, puxa o ar e solta o ar da maneira correta, o ideal de como respirar. Um outro sintoma também que a gente encontra aqui é o coração rápido. E o coração rápido é aquela palpitação no coração, né? O coração começa a bater acelerado. Num dos piores momentos da minha vida que eu enfrentei, foi um problema seríssimo que eu enfrentei de ansiedade, e foi devido ao término de um relacionamento já de 27 anos, e esse relacionamento terminou por uma escolha da parceira, e eu tive um problema seríssimo de ansiedade na minha vida que quase me levou à morte. A minha pressão arterial foi a 14/12. Já imaginou isso? Uma sensação terrível de taquicardia, também o coração foi a 140 e foi terrível aquilo. E eu achei que eu ia morrer. Eu só não morri naquela noite porque eu me auto-apliquei algumas técnicas que eu conhecia que me salvaram a minha vida. Então, quando você olha para isso, você percebe que o coração pode bater acelerado, uma sensação de morte terrível, desconforto no seu estômago. E de uma a cada 4 pessoas no mundo, alguém vai sofrer desse negócio. O nome disso é ansiedade. E ela tem vários graus, a ansiedade ela tem vários graus. Afeta cerca de 25% da população mundial tem problema com a ansiedade. E a ansiedade não é um negócio que começa do dia para a noite. Você já nasceu com ela. Até na história que eu conto, que está aí no meu canal do YouTube e também acredito que no Facebook. E se você está no Instagram, você pode ver a minha história entrando lá no link da bio, você consegue ir. Você encontra a história que eu falo, que a ansiedade ela vem muito antes, principalmente na minha vida. Eu ainda estava no ventre materno,
E foi uma luta muito grande para que eu nascesse. E eu passei da hora, eu quase morri. E essa situação, ela provocou muita ansiedade para minha mãe e provocou, lógico, para mim também, porque eu queria nascer. Eu não entendia direito disso, mas eu queria nascer. E 25% da população mundial acaba enfrentando esse tipo de situação. Olha que interessante um dado que eu peguei aqui também, ó. No Brasil, são 18 milhões e 600 mil pessoas sofrendo de ansiedade. Gente, é demais isso, 18 milhões e 600 mil sofrendo de ansiedade, ou seja, um índice muito elevado. E a ansiedade não é doença, mas a ansiedade desencadeia doenças psicossomáticas e doenças terríveis como a depressão, que pode te levar inclusive à morte. E aí eu tenho que tomar um certo cuidado, porque a ansiedade, ela é excesso de futuro. E eu até falei na live passada agora que o excesso de futuro não é o problema, que o futuro a gente precisa até pensar nele. Mas o perigo é quando você permite que o futuro governe você. Você permite que esse tipo de sentimento arrebente com você, aí que está a encrenca. 18 milhões e 600 mil pessoas é muita gente. Em 2030, ou seja, daqui 10 anos, nós vamos ter uma das doenças que mais vai matar no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, vai ser a depressão. E a depressão, ela é uma precursora da ansiedade. Então, se você está passando por pico de ansiedade, se você está enfrentando crise de ansiedade, você tem que disparar um alerta na sua vida e tomar uma decisão de mudança de postura, senão você está encrencado. Senão, 2030, você vai fazer parte da estatística. Você quer isso para você? Na cidade de São Paulo, esse é o dado que eu peguei que eu queria falar, é a cidade que tem maior índice de ansiedade. Cerca de 20% da população, ou seja, as pessoas que vivem na cidade de São Paulo, elas enfrentam ou tiveram algum tipo de transtorno. Isso é complicado. Agora imagine, 20% de uma população que eu creio hoje em São Paulo, deve ter aí quase 14 milhões, né? E quando você olha para isso, 20%, imagine, é muita gente. Você está falando aí de 2.800, mais ou menos. Então, é muita gente mesmo enfrentando isso. Nos últimos 12 meses, é um índice muito forte de pessoas que viveram isso, segundo a Organização Mundial da Saúde. O transtorno de ansiedade, ele apresenta alguns padrões. Que tipo de padrões? Padrões de pensamentos, como preocupação obsessiva e controle excessivo das situações. O que é uma pessoa obsessiva, né? É uma pessoa que ela está muito centrada para si mesma, ou seja, ela está em busca de foco, de atenção, mas de uma forma negativa. E ela tem um excesso aqui de controle nas situações. E aí, por que ela vai ter problemas? Uma pessoa que tem ansiedade, ela vai ter problemas na família, ela vai ter problemas consigo mesmo, ela vai ter problemas no núcleo de trabalho onde ela se encontra, onde ela está. E aí que é uma encrenca das grandes. E agora imagine, como que deve ser então um empreendedor que almeja que a sua empresa vá bem, os seus negócios vão bem, deseja de repente ter sucesso aí na sua empreitada? Será que ele não quer controlar tudo o que acontece em sua empresa? Se a gente já entendeu que uma pessoa, olha que interessante isso aqui, ó. Se a gente entendeu que o transtorno ele tem padrões de pensamento, e dentro dos padrões de pensamento, você tem uma preocupação em excesso e você também tem um controle que você quer exercer excessivo nas situações. Consequentemente, você vai ter problema na família, com o marido, esposa, você vai ter problema com os filhos, você vai ter problema com uma série de situações. E se você está falando de alguém que é um microempresário, um microempreendedor, um profissional liberal, essa é uma pessoa também que ela tem um padrão de pensamento em que ele tem muita preocupação e ao mesmo tempo ele quer controlar de forma excessiva toda e qualquer situação. E aí é um problema sério, porque não tem como controlar tudo. Existem coisas na minha vida e na sua vida que a gente não tem o controle. A gente não tem o controle sobre uma série de situações. Algumas você tem o controle, outras você não tem o controle. Quer ver uma coisa, por exemplo, que você não tem controle? Você não tem controle sobre a morte. A qualquer momento você pode morrer, eu posso morrer, qualquer um de nós podemos morrer.
é algo que a gente não controla. Então adianta uma pessoa, ou um empreendedor, ou qualquer pessoa, até uma dona de casa, ficar com uma preocupação excessiva pela morte? O que você acha? Claro que não, porque não vai mudar. Pessoas morrem todos os dias. Nessa crise maldita que a gente está enfrentando, dessa praga, a quantidade de pessoas que morrem, não adianta você ficar pensando, essa desgraça vai pegar em mim, e vai chegar, e papapá. Você não tem controle sobre isso. Você pode cuidar-se. Você pode ter os detalhes e se cuidar, inclusive em relação à doença, por exemplo, ou à morte. Você pode cuidar da sua vida, da sua saúde, cuidar onde você vai, cuidar como você faz, como atravessa uma rua. Esse é um certo tipo de controle. Mas às vezes você sabe que tem casos de pessoas que acabam perdendo a vida de uma queda acidental, de besteira, acaba perdendo a vida. Ou uma pessoa acaba perdendo a vida por uma doença que veio relâmpago e leva a pessoa. Então você não tem controle. Então ter excesso de preocupação em relação a isso não vai adiantar. Você não tem o controle sobre isso. Então na vida de um empreendedor, de um empresário, por mais que ele queira ter o controle na sua mão, a gente não tem como ter o controle de tudo. Existem coisas que você precisa fazer e essas coisas são delegar. Você precisa passar para outras pessoas, tá certo? Será que ele não se preocupa com o futuro e a aceitação do mercado? Claro que se preocupa, mas a preocupação em excesso, que aí está o perigo. Algumas dicas importantes para lidar com a ansiedade, se você tem a sua pequena empresa, se você tem o seu negócio, se você é um microempreendedor ou pós-pandemia você vai empreender. Então, como que você pode lidar com a ansiedade? Porque aqui no canal do Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, eu tenho falado muito sobre isso e falo bastante para os meus amigos que lidam com a ansiedade, como lidar, como respirar, como desintoxicar o seu corpo e a sua mente, né, da ansiedade. E quando você olha para essa questão, elas estão pedindo, então por isso que eu estou falando hoje, tá? E pode ser que você seja uma dona de casa, mas você faz brigadeiro para vender, você faz pastel, você também é uma empreendedora, né? Ou um empreendedor. Então, algumas dicas para lidar com a ansiedade tão presente no universo corporativo. A primeira dica agora, se você é um microempreendedor, um empresário, um profissional liberal, uma dona de casa que empreende também cozinhando aí, fazendo algo para fora, ou não sei, em qualquer área que você faça, é você criar uma pasta que te inspire. Tipo assim, uma pasta de documentos, né, no seu computador ou num próprio caderno mesmo, você ter aí textos e frases e recados que te inspirem, que te façam lembrar do que te estimula a empreender. Porque principalmente no mundo em que a gente vive, aqui o Brasil, não é fácil empreender, não é verdade? Devido à grande quantidade dos impostos que existem no nosso país, devido à cobrança que existe no nosso país, devido à luta hoje para você montar uma empresa, sustentar essa empresa, manter essa empresa, as pessoas que trabalham com você, vender aquilo que você produz, né? Enfrentar às vezes um mercado que é desleal, um mercado que é complicado, um mercado que é difícil. Lógico que vai gerar ansiedade. Então, o primeiro ponto é você ter algo que inspire você a você entender por que você faz isso. Podem ser elogios de clientes, pode ser elogios de pessoas que fazem parte do seu convívio social, familiar, pessoas que elogiam você, né, pelos trabalhos que você executa, por aquilo que você já realizou e a satisfação de quem consumiu os produtos que você vendeu. Então isso é muito importante, porque vai chegar um momento de crise na vida de um empreendedor, de um empresário, de um microempreendedor, de uma dona de casa, um profissional liberal, que essa pessoa vai querer chutar o balde, vai querer desistir de tudo. E será que desistir é a solução? O que você acha? Coloca para mim aí nos comentários, desistir é a solução? Não. No problema que você está enfrentando, é a solução que você encontra. Então não desista, por mais difícil que esteja acontecendo. Eu acredito que nos próximos meses, quando toda essa desgraça passar, vai se levantar muitos homens e mulheres com perfil empreendedor. E talvez eu esteja falando para alguém que vai ser um empreendedor, que vai ser uma empreendedora. Mas você precisa se preparar, porque a ansiedade ela existe na vida de pessoas assim também.
Então você precisa ter um foco centrado que te mostre a razão pela qual você está fazendo isso. Senão você vai chutar o balde, você vai desistir. Você viu a quantidade de pessoas que estão ficando desempregadas? Então o mundo caminha para o futuro para a vida empreendedora. Então está desafiando você, dona de casa, você aí profissional liberal, homem ou mulher, a empreender, desenvolver algo, criar algo, criar um produto e no futuro vender o seu produto, aquilo que você desenvolve. Só que você precisa entender que a ansiedade vai vir para a sua vida. Então você tem que criar então uma pasta que inspire você e que motive você para continuar essa caminhada, tá certo? A segunda agora aqui, coisa que você precisa fazer é se juntar a um grupo de pessoas que pensem igual você. Um grupo, não de ansiedade, mas um grupo de pessoas que estão caminhando para a mesma direção. Pessoas que enfrentam lutas, pessoas que enfrentam dificuldades no mundo empresarial, no mundo de empreender. E aí é importante você compartilhar pensamentos e dificuldades com as pessoas que o compreendam. Tá certo? Ir atrás de pessoas que você possa compartilhar esse tipo de coisa. Muitas vezes não são os familiares, viu? Os familiares, eles podem ser a maior encrenca que você pode encontrar, porque geralmente a perseguição, a luta, a dificuldade vem dos familiares para dentro da sua casa, para a sua vida. E muitas vezes não são os familiares e tampouco aí os amigos que vão entender os desafios de lidar com investidores, de lidar com clientes, de contratar pessoas, de desenvolver outras atividades. Então nem sempre a família ou o círculo de amigos que você tem. Então você tem que ir em busca de outros tipos de pessoas. Hoje já existe alguns espaços conhecidos como coworkings em que você encontra comunidades de pessoas que estão tendo dúvidas, procurando soluções, caminhando para a mesma direção. E você pode encontrar aí comunidades online, você pode encontrar fóruns de discussões aí na internet. Pode ser até um canal exclusivo que fale sobre isso. Pode ser inclusive o nosso canal do YouTube, pode ser aí o Facebook. Então, junte-se a um grupo de empresários ou empreendedores que estão procurando continuar essa caminhada, tá certo? Uma outra coisa que você pode fazer é meditar. Oxa vida, meditação de novo, né? Pode parecer estranho ou soar estranho, né? Para quem anda às vezes de terno e gravata, pode ser que você seja um empreendedor ou um empresário que tem que usar terno e gravata, mas a meditação, ela tem comprovado a cada dia a sua influência, a sua capacidade na transformação da vida de uma pessoa que tem ansiedade. Parar um tempo, meu amigo, para meditar e também minha amiga, vai te ajudar muito. E a meditação, ela vai fazer a diferença, porque existem muitas pessoas que estão quebradas, machucadas, arrebentadas pela ansiedade, que elas têm encontrado e reconhecido a importância que é treinar a sua mente a ter um foco. E atualmente existe uma série de aplicativos, inclusive, que você pode baixar, que são aplicativos de ansiedade. Na própria internet mesmo, no YouTube, você encontra muita aí meditação guiada que pode te ajudar aí nessa caminhada. E você pode a cada dia se disciplinar por alguns minutos, todos os dias, o que comprovadamente vai ajudar a diminuir então esse movimento frenético da sua mente. Então, quando você olha para a mente, ela começa a fervilhar e é uma bagunça aqui dentro. Existe um barulho muito grande de vozes aqui dentro e que você está numa combustão, você está numa convulsão mental. E quando você começa a praticar a meditação e você começa a tomar tempo para você frear esse movimento frenético da sua mente, você começa a ficar uma pessoa mais focada e, consequentemente, você vai conseguir alcançar um resultado maior na sua vida empresarial no tocante aí à questão da ansiedade. Uma outra coisa importante, gente, é o seguinte: faça algo totalmente fora do universo dos negócios. Porque às vezes as pessoas são muito focadas no trabalho e o trabalho às vezes não fica na empresa, o trabalho vem para dentro de casa. Você traz o trabalho para dentro de casa e, como consequência de trazer o trabalho para dentro de casa, você tem uma encrenca tremenda, porque você não desliga. Você está ligado praticamente em casa também. E quando a ansiedade ela aumenta,
a tendência de muitas pessoas para entregarem os seus projetos, os seus produtos, é trabalhar ainda mais, é você duplicar o seu tempo de trabalho. Mas às vezes a melhor coisa é dar um passo para trás e fazer algo totalmente diferente fora do previsto. Então, quando você voltar ao trabalho, vai estar mais leve com essa carga. Então, quando você está enfrentando alguns tipos de lutas ou pressão muito forte, não mergulhe no trabalho, mas dê um passo para trás, né? Mude um pouco essa estratégia, faça algo diferente e você vai ter resultados diferentes, mais força para você continuar aí na sua caminhada. E por último, né, o último item que eu queria tratar com você aqui é não cheque e-mails depois das 19 horas. Existem pessoas que têm um problema seríssimo de ficar olhando para o celular, né, e checar e-mails depois das 19 horas. Isso é um problema muito sério, viu? Por que é um problema muito sério? Porque se você enfrenta um pico de ansiedade, um problema muito sério de ansiedade, aí você está encrencado. Porque se você fica com esse negócio, o celular a todo instante, buscando o celular, correndo para o celular, começa a checar os e-mails de trabalho depois das 19 horas, você está encrencado. E a ansiedade, como ela é uma combustão, uma convulsão mental, ela vai potencializar isso. Então o lar, que deveria ser o refúgio, você que é um empreendedor, um microempresário, um profissional liberal, você está potencializando essa desgraça para dentro de casa. E aí o que acontece? Em geral, quando a gente está cansado, está cansada, a nossa performance cai. E a chance de você cometer erros, ela vai acabar aumentando. Então, se você começa a olhar o teu e-mail depois das 19 horas, você vai ter um problema sério, porque você vai acabar fazendo coisas erradas. Então, uma recomendação seria checar os e-mails antes de ir dormir e, sendo o que for, você lida com eles no dia seguinte. Então não olhe, né? Então, muito menos olhar antes de dormir. Aqui até coloquei, não vai checar antes de dormir. Se você está com alguma preocupação, agora para a gente ir para a parte final dessa live, se você está enfrentando muita preocupação na sua vida, o que você precisa fazer é o seguinte, eu vou acenar aqui para algumas pessoas, tudo bem? O que você precisa fazer é o seguinte, já que tudo começa na sua mente, então quando você vai para casa, tente se desligar do seu trabalho, tente ocupar a sua mente de outra forma. E quando você faz isso, você vai começar a perceber que essa pressão que você sente de ansiedade empreendedora, ela vai começar a diminuir. E, consequentemente, você vai aumentar a sua qualidade de vida. E eu volto agora lá no início da nossa fala, só para a gente relembrar um ponto muito importante para você guardar. 3 pilares sustentam o empreendedor de sucesso: família, você e a sua empresa. Se você pega essa parte dos 3 pilares e você está no centro e você arrebenta com um, você está encrencado com o outro. Família para um empreendedor, para um empresário, não significa o fato de a família só através do casamento, porque pode ser que tenha empreendedores que não são casados. Mas quando eu falo família, eu estou falando dos bloqueios emocionais, dos bloqueios que vêm lá do passado que nos travam, bloqueios que vão gerar dificuldades nos nossos relacionamentos, bloqueios que vão dificultar a nossa vida financeira, por isso que você não consegue fazer dinheiro, a cada dia você luta e o dinheiro parece que não vem. Tem bloqueios emocionais que estão relacionados à sua família. A família é a base, é o fundamento, e isso criou em você, consequentemente vai repercutir na sua vida financeira. E a nossa função aqui é fazer o quê? Que você acabe focando naquilo que é o correto. Porque quando você foca naquilo que você tem o controle, o resultado vem. Os desbloqueios começam a acontecer. Consequentemente, a dor que você enfrentou vai passar. E quando essa dor passar, o legado vai permanecer. Então eu não sei o que está acontecendo com você, meu amigo empreendedor e amiga empreendedora, porque pode ser que você esteja enfrentando uma crise muito violenta. Você que me assiste pelo Instagram, você que me assiste pelo Facebook ou pelo YouTube, pode ser que você esteja enfrentando um problema sério. Então lembre de uma coisa muito importante agora na parte final dessa live. Você não é os teus pensamentos. Eu sempre repito isso porque é importante, porque às vezes a gente esquece. Porque os teus pensamentos, eles estão sendo gerados dentro do teu inconsciente. E o teu inconsciente pode ser que ele esteja igual o disco de vinil que eu falei na live, com vários sulcos, ou seja, a agulha pulou em vários momentos.
você tem traumas emocionais, você tem bloqueios emocionais, você tem problemas que estão relacionados à sua infância, à sua família, o seu passado, você tem bloqueios emocionais de relacionamentos que você teve e, consequentemente, você tem arrebentado a tua vida. E você não é os teus pensamentos. Então não permita que a tua mente, o teu inconsciente sabote a pessoa que você é. Você é muito melhor do que você imagina. Então guarde para você isso nessa parte final da live, porque você já é um vitorioso, você já é uma vitoriosa. Você estar vivo já é um milagre. Você existir é um milagre. Porque olha que interessante, nada é por acaso. Se no passado os teus avós não estivessem se encontrado, os teus pais não existiriam. Olha que incrível. Se os teus pais não tivessem se encontrado, você não existiria. E, consequentemente, se você não existisse, você não viveria nem um dia sequer nesse mundo. Se você está aqui, é porque você está por uma causa, você está por um motivo. Existe uma oportunidade nesse mundo grandioso que existe aqui de você deixar um legado para a sociedade, deixar um legado para a sua família. Então, enfrente a ansiedade, principalmente na vida agora do empreendedor, da empreendedora, do empresário, de uma forma agora com atitude e lembrando, se eu não sou os meus pensamentos, qual é o fruto que está ocasionando agora esses tipos de pensamentos e principalmente pensamentos depredativos, pensamentos negativos, pensamentos egoístas, pensamentos ruins? É o nosso subconsciente. Só que olha que interessante, o nosso inconsciente, ele não sabe o que é real, o que é verdadeiro, o que é falso. O que sabe o que é verdadeiro e o que é falso é o nosso consciente, a nossa razão. A nossa razão entende o que é fato e o que não é, o que é correto e o que não é correto. Só que quando a gente passa por bloqueios emocionais, traumas emocionais, crises, pessoas que arrebentam com a gente, pessoas que são muito ácidas, e tem gente que está dentro de relacionamento ácido que é uma tragédia. Ela traz para dentro do inconsciente dela coisas terríveis e coisas ruins. Só que quando você enfrenta algo negativo que vem para a sua vida, você precisa agir o mais rápido possível, porque isso vai para o inconsciente. E indo para o inconsciente, lembra do disco de vinil que eu falei hoje? Vai virar um sulco dentro da tua mente, consequentemente você vai estar encrencado. Você vai andar como se você tivesse com aquela nuvenzinha preta em cima da cabeça, né? Ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza. E você não nasceu para ser assim, você nasceu para brilhar, você nasceu para ser um vitorioso, você nasceu para ser uma vitoriosa. Só que você precisa mentir então para o teu inconsciente. Então, se um homem te fez mal, se uma mulher te fez mal, pode ser lá o marido, a esposa, pode ser um filho, pode ser o patrão. Isso veio para a tua razão, provocou dor, provocou sentimentos terríveis que vai jogar para o inconsciente, que vai ficar gravado. E lá no seu HD interno, que é o seu inconsciente, você não pode permitir isso, porque senão isso vai voltar para a sua vida para te maltratar. Está conseguindo entender isso? Então o que você precisa fazer é mentir para o teu inconsciente. Então nesse processo de gravação desse HD mental agora, como que eu vou mentir para ele? Então vamos imaginar agora que você é uma mulher e que você casou, ou se você é homem, né, tem a sua esposa aí, e o seu cônjuge fez algo terrível contra você, te maltratou, te machucou, te violentou moralmente, e isso provocou uma tristeza na sua consciência, uma tristeza na sua alma, que vai gravar no seu inconsciente. Então como que você prega a peça? Veio a maior tragédia, está com vontade de ir para a briga, mas aí você prega a mentira no inconsciente, que é extrair aquilo de bom que existe nessa pessoa, porque tem alguma coisa boa, senão você não teria casado com essa mulher ou com esse homem. E aí você extrai aquilo de bom e você lembra. Pensa numa coisa mais alegre, feliz e prazerosa que esse homem ou essa mulher proporcionou na sua vida. E aí você pensa naquele sentimento de coisa boa, e pode ser um filho, pode ser o patrão, pode ser qualquer área da vida. E você joga para o teu inconsciente, você começa a repetir aquilo que é positivo que aquela pessoa fez e não é negativo. Aí você muda o foco. Quando você muda o foco e você começa agora a centrar naquilo que realmente você deve ter o foco, aí você tem o controle. Porque se você não focar de forma correta, você não tem o controle, vai produzir e gravar no seu HD interno um trauma violento para a sua vida. Tá certo, pessoal? Espero que você tenha entendido. Se você gostou da live de hoje,
compartilhem, comente, né? Marque os teus amigos aí para que eles possam também estar assistindo. E escreva para mim o que você achou, qual foi o insight que você teve, o que você mais gostou nessa live, porque isso é importante, tá certo? Um grande abraço e eu me encontro com você na próxima live. Então, tchau para você aí do Facebook.